Seja bem-vindo aqui ao canal do YouTube do Massa. Hoje eu estou recebendo uma figura incrível, um grande treinador, um homem que tem uma filosofia de trabalho muito interessante e que foi também responsável pela formação de dois caras que são especiais. O Casemiro, que é o foco do programa de hoje, e também do Gabriel Jesus. Eu conheci o Bruno Petri, que está aqui ao meu lado, exatamente quando fui ver o Gabriel Jesus jogar na Rua Javari. Não sei se ele vai se lembrar desse dia, um jogo da base do Palmeiras, e ali eu fui conhecer, que eu conheci o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é papo para o próximo programa, você já está convidado, vamos falar um pouquinho da formação de ambos. Antes, quero saber de você, Bruno, quais são os seus projetos. Sei que você saiu recentemente do Palmeiras, né? Acho que foi o último clube que você atuou como técnico. O que é que você está fazendo hoje? Tem um centro de treinamento? Como é que está a sua vida? Obrigado por vir aqui participar do Papo com Massa no nosso canal do YouTube. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história, poder falar principalmente desses meninos notáveis que hoje vão fazer parte da seleção brasileira e vão tentar nos ajudar a ganhar mais um Mundial. Bem, o Bruno Petri trabalhou no futebol 10 anos no São Paulo Futebol Clube, trabalhou 2 anos no Fluminense, como preparador físico e como treinador, e 4 anos no Palmeiras. Meu último clube foi o Palmeiras. Antes mesmo de sair do Palmeiras, eu via que o mercado tinha uma falta, uma necessidade, que era ter um centro de treinamento que pudesse trabalhar os atletas de uma forma mais específica, né? Que pudesse produzir. O clube tem lá a quantidade grande de atletas e acaba não conseguindo, foge dele de trabalhar algumas questões técnicas, físicas, táticas com o atleta. Então essa foi a ideia nossa, de montar um centro de treinamento que a gente trabalha essas questões, né? Então às vezes o atleta é bom, né? É bom com a perna direita, mas com a perna esquerda, um atacante com a perna esquerda não finaliza bem. A gente tem um trabalho para produzir e melhorar isso. Dentre nisso, a gente está junto com o Casemiro hoje, trabalhando no staff dele, né? As questões de trabalhar no staff dele pensando em projetos futuros, algumas ideias que ele tem para futuro, e está também ajudando ele, né? Sendo hoje um personal dele na questão técnica e tática, que a gente sempre conversa. Às vezes eu estou na Espanha, às vezes eu estou aqui, para a gente estar melhorando ele a cada dia. Legal. Bom, o Bruno, eu tenho uma relação com ele já desde o pai dele, né? Roberto Petri, para quem não conhece, por favor, vale a pena conhecer a história do pai do Bruno, que foi um dos grandes cronistas, ainda é um dos grandes cronistas esportivos desse país, e um cara que lá atrás começou a falar do futebol argentino, um cara que já tinha uma visão do futebol globalizado antes da gente entrar nessa fase que a gente entrou agora. Bom, em 2007 você era preparador físico do São Paulo e assumiu o comando da base do São Paulo e encontrou o Casemiro. O que me chama muita atenção na carreira do Casemiro, Bruno, é que ele no São Paulo, ele teve uma fase excelente, começou bem, depois caiu, teve um aumento de salário grande, passou de 15 mil para 60 mil, e depois ele chegou, o Ricardo Gomes trouxe ele para o time titular, e ele foi depois banco do Nelsinho, aí com o Leão, não foi nem relacionado a alguns jogos. É curioso, porque eu trabalhei na rádio muitas vezes em jogos do Casemiro, e a sensação que a gente tinha é que ele carregava uma bigorna aqui na região do glúteo, entendeu? Que era uma coisa meio arrastado. Fala um pouquinho da formação dele. Hoje é impressionante, é outro jogador. Quando a gente pegou, era um menino, né? Tava iniciando, foi a primeira oportunidade, porque o São Paulo tinha um trabalho de monitoramento, né? Monitorava os atletas, e só a partir dos 14 anos é que podia se concentrar, ser alojado. Então ele veio de São José dos Campos nessa idade, foi nessa idade que ele vem para a categoria infantil e vem para trabalhar com a gente, né? Que a gente conheceu. Ali era um menino do interior, um caipirão, de que estava na cidade. Ele até tem uma passagem bem interessante, que ele chegou, logo pegou uma hepatite, aí ele não pôde treinar. E ele ficou morrendo de medo, né? Porque, eu não treinando, será que eu vou continuar no São Paulo ou não, né?
Então ele mostrava bem a humildade dele, bem aquela questão do interior, de não ter o conhecimento da cidade, o medo das coisas. E a gente, né, na base, né, a gente não é só treinador, preparador físico, a gente acaba sendo um pai do menino, porque o menino passa mais tempo com a gente do que passa com a própria família. E o Casimiro também tem uma questão interessante, que é a questão do pai, né? Ele não tem o pai existe, mas ele não tinha contato nenhum com o pai. O pai veio aparecer depois de muito tempo que ele veio conversar, então acabava usando essa figura materna, esses profissionais que estavam ali no momento, e eu, por acaso, era o profissional que estava ali, e a gente tem essa forma de trabalhar, essa preocupação. Então a gente estava sempre ali, né, dando apoio, conversando, explicando as coisas, né? Então essa passagem pela base foi bem tranquila, porque era um menino que estava ali querendo muito aprender, aprendeu muita coisa, evoluiu muita coisa, era muito interessado em escutar. Acho que teve uma coisa que a gente desenvolveu bem legal com ele, quando eu passei a ser treinador, ele foi meu capitão, a questão de liderança dentro de campo, né? Um medo para falar, uma vergonha para conversar, para dar entrevista, mas dentro de campo sabia se posicionar muito bem, né? E aí a gente teve todo esse tempo lá acompanhando, não de tão perto, mais próximo na época que trabalhou com a gente, mas depois quando subiu no juvenil a gente ainda tinha bastante contato, e ele passou pelo júnior muito rápido e foi profissional. Eu acho que pela experiência que a gente tem, como você mesmo citou, a gente está no mundo do futebol desde que a gente nasceu, né? Meu pai dando entrevista no campo e eu lá do lado sapeando e observando todas as coisas e querendo aprender e tentando aprender, né, o máximo que eu pudesse, gostando. Essa paixão do brasileiro veio para mim, para dentro do meu coração, e para a vontade de trabalhar com isso, né? Sou formado em jornalismo também e trabalhei um pouco como jornalista, então tudo isso foi me ajudando para esse outro momento. Eu percebo que assim, não só o São Paulo, mas isso é um grande erro do Brasil. Não existe um profissional que faça esse intercâmbio entre base e profissional. Está começando a melhorar um pouquinho, estão se pensando um pouco mais. Você fala da transição? Dessa transição quando vai para o profissional. Quando foi pro profissional. Quando vai para o profissional. Eu acho que o Casimiro é um dos casos muito claro disso. Quando você sobe, você está lá na base, porque existe uma distância muito grande, gente, entre profissional e base. É uma distância muito grande. É um mundo completamente diferente um do outro. Por mais que seja a mesma equipe, São Paulo Futebol Clube, com uma estrutura muito boa, mas é um mundo completamente diferente do outro. Um menino que vem do interior, que tem problema de até comer, problema de falta de comida e tal, de repente chega num profissional de São Paulo, na qual o salário vira um absurdo, na qual a exigência e a cobrança também é muito grande, na qual a imprensa cobra todo dia, o assédio, não só de imprensa, o assédio da família, o assédio sexual, dos amigos, as mulheres, tudo que envolve essa questão de chegar a esse estrelato e aparecer na televisão. Isso é um negócio muito complicado para algumas crianças, alguns adolescentes que não conviveram com isso e não sabem como lidar, né? E o caso dele, eu acho que é bem claro assim, ele é um cara que chegou ao profissional e ele era muito tímido e não se enturmava, então ele acabou não se enturmando muito. Eu guardo bem essa relação, porque nessa mesma época o Lucas Moura, né? O Lucas subiu junto com ele, porque são do mesmo ano, né? De nascimento, 92. Subiram junto. O Lucas se deu muito bem com quem ali tomava conta, com quem ali mandava na época, com quem ali eram as pessoas mais importantes no Palmeiras ali, as lideranças do Palmeiras, não, desculpe, do São Paulo. As lideranças, ele se deu muito bem. O Casimiro já não. Casimiro, por ser envergonhado, acabou não tendo esse contato não tendo um bom contato com esses profissionais. E olha, ele foi campeão da Copinha em 2010, depois foi campeão sul-americano e mundial com a seleção brasileira sub-20, quer dizer, quantos como o Casemiro, que também tiveram sucesso na base, se perderam no caminho. E ele foi vendido em 2013 por 6 milhões de euros, São Paulo vendeu o Casemiro por 6 milhões de euros, e o Casemiro hoje é outro jogador, Bruno. Você vê o que aconteceu, o que transformou a vida desse garoto para ser um jogador
tão diferente daquele que talvez tenha sido parecido com o que você está vendo hoje na base, mas que nós do profissional não vimos? Verdade, com certeza. Assim, você falou tudo aí. Eu só vou explicar um pouquinho aí esse meio campo aí que aconteceu, mas tudo que você falou é exatamente isso. Não pode um atleta que foi seleção brasileira, que mostrou qualidade, que teve títulos importantes com a seleção brasileira, como ele chega no profissional e não consegue render? Exatamente essa questão que a gente estava comentando. Para mim o problema está no profissional e não nele. Faltou no profissional, não nele. Faltou no São Paulo Futebol Clube, o problema está no clube, de não ter percebido e não ter respeitado o histórico que o próprio menino tinha no clube. E aí acontece uma coisa muito interessante com ele. Ele tem a oportunidade de ir para Madrid, né, no Castilha, no B, só que no B ele é visto pelo Mourinho. E o Mourinho leva ele ao profissional não pelo jogo que ele viu, mas sim pelo histórico que ele tinha. Porque o Mourinho lembrou ele, pelo conhecimento grande que o Mourinho tem, das seleções de base que ele participou, e falou, esse menino não pode estar aqui, esse menino tem qualidade para estar em outro lugar. E é o Mourinho que leva ele ali para cima. Então assim, o que falta, e faltou, e muitos atletas se perdem com isso, é essa transição ser feita da forma correta. Porque ele se perdeu. Ele realmente se perdeu. Ele realmente tinha... parecia que fisicamente não estava bem, isso. E não estava realmente, porque não se cuidava. A sensação que a gente tinha na cabine vendo o jogo era exatamente essa. Aqui é muito complicado para o jornalista, para o comentarista, que tem essa preocupação com o ser humano, e é uma coisa que eu prezo muito na minha vida, assim como eu me preocupo com a minha mãe, com a minha mulher, com os meus sobrinhos. A gente não pode vir pegar um microfone ou vir aqui na frente da câmera e dizer que o cara é baladeiro, na minha visão, né? Fica aí, não se prepara, mas existe um lado que é claro no campo, que ele se arrastava em campo no São Paulo. Né? Tinha grande dificuldade. Você tinha contato com ele nessa época? Então, eu fiquei um pouco distante e depois acabamos voltando um pouco ao contato. Ele se perdeu mesmo. Ele se perdeu mesmo. Ele, infelizmente, ele não teve as companhias exatas para estarem ajudando ele, e as pessoas certas para estarem dando os conselhos, e faltou a visão do clube de enxergar que alguém para poder fazer esse tipo de coisa poderia ter ajudado, e não seriam 6 milhões de euros, seriam 60. 60, né? Ou mais. É quase como um desmame, né? Se você pegar, passar o nenê do peito para a mamadeira, tem um trabalho. Sim, né? Sim. Então você precisa ter esse trabalho. E essa mudança do Casemiro, ela é incrível. Ela para mim é muito emblemática, que é um ponto que os clubes precisam trabalhar, melhorar esse gargalo da formação, porque como tem o Casemiro, Bruno, você deve ter passado dezenas deles na sua mão, né? Sim, tem histórias, tem muitos jogadores que poderiam estar, que a gente acreditava. Bola de cristal a gente não tem, mas a experiência diz que tinha muitos jogadores que poderiam chegar também, ter um outro final, né? Mas por essa questão, por esse detalhe, por essa preocupação, e até a preocupação no profissional de pôr também para jogar, de momento certo, a hora que o time está precisando, ter paciência para estar. Não, às vezes quem faz é o próprio treinador, e muitos dos treinadores não têm, por maior respeito que eu tenho a todos eles, porque eu sou treinador, é a minha função, mas muitos não têm experiência da base. Então não tem o conhecimento do que tem que ser feito naquele momento, ou do que tem que se preocupar, ou às vezes assim, a gente tem poucos profissionais que foram conversar com a gente na base para perguntar o histórico do atleta, perguntar o que já tinha acontecido. Isso também é uma coisa muito difícil de acontecer. Fazendo uma comparação, na tua mão, na base, ele jogava o que joga hoje? Sim. Jogava o que joga hoje? Até, lógico que era uma posição diferente. Né? Posição diferente que eu digo no seguinte sentido: a gente jogava com 2 volantes e ele tinha muito mais liberdade para subir, e tinha uma capacidade muito grande de chegar. Ele fazia hoje o que o Paulinho faz com muita tranquilidade. Entendi. E com muita qualidade. Hoje ele já no Real Madrid já não faz tanto isso, e é uma briga interna que a gente tem entre eu e ele. Às vezes a gente tem essa discussão que eu falo, pode desafiar um pouquinho mais, pode tentar chegar um pouco mais, pode aparecer que ele tem qualidade para isso. É esse ponto que eu ia tocar com você. Daqui para frente,
O que você tem conversado com ele para ele evoluir? Então, essa foi um dos pontos que o ano passado, quando ele esteve aqui, até saiu num programa de televisão, que me foi feita essa pergunta e ele estava no ar e eu disse para ele, eu acho que agora você tem que começar a ousar um pouquinho mais. Ousar em que sentido? Chegar mais ao ataque, porque isso você fazia, isso você tinha essa qualidade. A gente tinha uma brincadeira interna com ele, que assim, ele chutava primeiro 3 vezes para acertar a quarta. Mas era menino e a gente brincava e falava, você tem que caprichar para quê? Para acertar na primeira. E aí ele vai numa final de Champions League, finaliza e faz o gol. É fantástico pra gente e assim, é uma das coisas que ele pode evoluir, porque ele tem essa capacidade, só que assim, o entendimento dele de jogo e ele sabe que o que ele está fazendo no Real Madrid é suficiente e é isso que o treinador pede, ele respeita e ele tem feito, né? E tem uma questão que é interessante a gente citar também, bate todas essas perguntas, que é assim, a confiança, né? O treinador passa para ele confiança. E é o tipo do menino e do atleta que precisa dessa confiança do treinador para estar com especificamente ele precisa de um carinho. Ele precisa de um carinho, precisa de uma confiança para ele desenvolver. É uma característica do Casemiro. E quando a gente fala de jogador de futebol, a gente não está falando de máquina, né? De um aparelho, de um celular, de um livro, de uma coisa abstrata. A gente está falando de pessoas, de seres humanos que têm angústia, carência, necessidade, e o clube não trabalha isso. O clube deveria ter um departamento ou deveria ter 1 ou 2 profissionais que pudessem fazer a transição. O que o clube brasileiro quer é pegar os 6 milhões de euros, né? Jogou 54 pelo menos no lixo porque não conseguiu trabalhar bem o Casemiro, que foi contratado pelo potencial que tinha atrás, quando trabalhava com o Bruno na base, né? Essa fala do Mourinho, de que ele conseguiu ver no Casemiro o que o São Paulo não conseguiu, e não é só o São Paulo, 98% dos grandes clubes do Brasil trabalham assim, né? Não funciona, esse é o grande gargalo da base para o profissional. Bruno, quero te agradecer, o Bruno vai voltar no canal, nós vamos fazer um programa especial sobre o Gabriel Jesus. Boa sorte para você nos seus projetos, boa sorte com o Casemiro também. Vamos ver se ele ajuda a gente a trazer a Copa do Mundo, né? Tá chegando aí a Copa e ele é titular absoluto do time do Tite. Eu que agradeço, e se aprendesse a falar, era capaz de ser até capitão do Tite. O Tite gosta da garra, gosta da disposição, ele tem essa dificuldade de dar entrevista, ele está começando a melhorar, está começando a trabalhar essa questão também com ele, para a evolução, até uma questão que ele está se preocupando no momento, né, que a gente tem trabalhado bastante isso nele, porque é importante até para o crescimento dele, desenvolvimento dele. Mas muito, eu que agradeço e é um prazer estar com vocês aí. Beleza, boa Bruno, sorte. Muito obrigado. Vamos trazer o Casemiro aqui e a gente faz ele falar na marra, tá bom? Valeu. É isso aí, Papo com Massa hoje com o Bruno Petri, grande caráter, ótimo profissional, com uma formação grande na base e que hoje está cuidando, ajudando a cuidar da carreira do Casemiro e tem os projetos dele. Como que é o nome da academia lá, Bruno? Personal Coach. Personal Coach. Fantasma, nosso amigo que está aí. Fantasma, coloca aí, por favor, o endereço da academia do Bruno, para você também, jogador que está aí fazendo a transição e não sabe se vai largar o futebol, se vai continuar, que precisa evoluir, tá aí um cara para você, se você cair na mão do Bruno, teu futebol vai melhorar, vai evoluir. Beleza, pessoal? Papo com Massa, abraço do Massa, até a próxima, hein? Gabriel Jesus é o nosso próximo tema aqui no canal do YouTube com o Bruno Petri. Até mais!